Rapaz, tu saca que aquele transexual que quer se colocar como candidato da direita, né? O Sofia Barclay, ele tá insistindo justamente nisso, né? Em redes sociais ele tá sendo massacrado aí, porque naturalmente, cara, quando a gente pensa em alguém conservador, ele não vai apoiar um candidato que seja transexual, cara, independente do sujeito ser o mais conservador possível. É um contrassenso, certo? Simplesmente é um contrassenso. Isso aí não quer dizer que eu tô querendo que o Sofia Barclay, o sujeito ele tem que ir para a esquerda e tudo mais. Cara, você não precisa necessariamente ir para um grupo político, né? Não é porque você é gay, que você é transexual, que você é bissexual, que você é tetrasexual, pansexual, que você tem que necessariamente ser um psolista, que ser um petista, né? Você nem precisa entrar em debate político nenhum, você nem precisa entrar no ramo político de forma alguma. Mas como o Barclay, assim como diversos outros aproveitadores que se ancoraram no pé do Jair Bolsonaro, né, ao longo desses anos aqui, inclusive ele já havia tirado foto com o próprio Jair, né? Esse pessoal, né, quer ganhar poder e principalmente ganhar dinheiro fácil. Principalmente ganhar dinheiro fácil. Eu não sei se o Barclay sabe muito bem da existência do MBL, né? Então eu acho que se ele soubesse e quisesse participar de um grupo que seja menos hostil a ele, né, o MBL iria aceitá-lo. Porque, porra, cara, você saca muito bem que o MBL, até para ter uma maior penetração, né, uma maior abrangência, ele tá aceitando todo tipo de gente, cara. Ele tá aceitando aspecto cinza, que eu já havia comentado aqui, na minha opinião, essa aí é a minha opinião. Se é uma pessoa interessante, uma pessoa atraente também, eu ficaria com ela sem problema nenhum, né? Colocaram aquele homossexual chamado Antônio Vargas para fazer matéria na sua revista, não, sua revista não, a revista do MBL, pô. A tal da revista Valete lá, e que devido à grande repercussão negativa, o pessoal acabou chutando ele de lá, né? Já que descobriram também que ele, eu acho que ele ainda faz parte, né, de uma revista aí, a qual ele é o dono, chamada Revista Puto, onde coloca lá Jesus, coloca ícones cristãos, o que? Põe padre, põe frei, né, em situações homossugestivas, né? Então, cara, eu acho que o Barclay seria aceito, né, entre o pessoal do MBL. Por mais que também haja lá um muçulmano, que inclusive digamos assim, um intelectual do grupo, né? Acho que ele seria aceito, cara. Por quê? Porque o pessoal quer poder também. O pessoal quer poder, inclusive, eu acho que se você fizer uma comparação, se você colocar na balança o objetivo do MBL, né, entre poder e dinheiro, eles querem muito mais poder do que dinheiro. Porque de qualquer forma o poder ele também leva ao dinheiro, né? E o dinheiro não necessariamente leva ao poder, né? Por mais que você tem aquela pancada de influencers aí, né, que são milionários e que de qualquer forma comandam diversos funcionários, certo? Estão colocados aí em primeiro em filas de eventos e tudo mais, né? De qualquer forma o pessoal acaba reconhecendo, né, o seu status, né, o tamanho do seu status. Mas, pô, cara, não necessariamente isso aí faz com que você possa governar o Brasil. Inclusive, cara, eu lembro de ter visto influencers aí que já tentaram uma carreira política, né, talvez até a Virgínia Fonseca vá tentar isso aí futuramente, né? E que não conseguiram, né? O pessoal não conseguiu. É muito mais fácil algum artista conseguir, né, Cara, você pega o exemplo máximo, é o Tiririca, certo? Sujeito semi-analfabeto, e só porque tem aquele perfil engraçado de palhaço, né? Inclusive o Tiririca não era, né? Já que eu acho que ele não é mais, né? Inclusive o Tiririca era literalmente um palhaço, ele tinha o seu circo, né, e tudo. Ele foi eleito, reeleito, e é deputado até hoje, cara, pelo que eu lembro. Mas isso é completamente diferente de você ter um transexual, né, e que é um carguinho político, cara. Então eu acredito que, olha só, né, completamente entendível que o pessoal da esquerda vá meter na cara do Barclay que, olha só, cara, você tá querendo ser eleito por pessoas que te odeiam. E aí teve gente aí falando que a direita quer você morta, né?
Não, cara, ao menos na minha opinião não. Não quero que esse pessoal morra, eu quero que esse pessoal se trate, né? Quem eu quero que morra, cara, são outras pessoas, né? São outro tipo de gente aí, né? Mas também é aquele negócio, né, cara? O pessoal, ele sempre tende a fazer hipérboles, a fazer exageros, né? Bom, tô falando do pessoal da esquerda, quando vão se referir ao pessoal da direita, né? Eu lembro que tem algumas pessoas aí pela internet comentando que, olha só, inclusive vou dar o nome, né? O Daniel Miorim falando que não foi só ele, foram algumas outras pessoas também, né? Que entre aspas, nazismo, né? A simpatia por questões de supremacia racial, né? Ela tá crescendo entre o pessoal da direita. Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Certo? Ainda mais eu que tô na internet o tempo todo, né? E tô em redes sociais onde o pessoal costuma manifestar isso aí através de perfil fake, né? Os seus desejos íntimos, né? Eu não vejo que esteja crescendo tanto assim, não. Certo? É claro que entre os direitistas você vai ter um pessoal que tem simpatia pelo nazismo, né? Como o Jair Bolsonaro, né? Ele teve entre seus fãs, né? Certo? Mas você falar que mas o sentimento antissemita, cara, ok, antissemita, isso aí você encontra principalmente na esquerda, cara. Hoje em dia você encontra antissemitismo na esquerda. Inclusive eu acho que você encontra isso mais na esquerda do que na direita. Agora você pega aí necessariamente uma simpatia pelo nazismo, cara. Tá falando que tá crescendo isso aí, esse sentimento? Eu não vejo isso aí. Certo? Mas enfim, voltando aqui ao Barclay. Ele tá sendo desmascarado aí por conta de diversos tweets que ele fez anti-Bolsonaro. Ele fez esses tweets aí que há alguns anos atrás, né? Especialmente na época da pandemia. Certo? E ele tá falando, ele inclusive falou pra mim, né? Quando eu despejei a hipocrisia dele, você até pode falar pra mim que, olha só, cara, mas acontece que a pessoa pode mudar ao longo dos anos, né? Ela tem esse direito, sim, tem esse direito, ela pode mudar. Mas, pô, no caso do Barclay, é simplesmente um oportunismo, aquele oportunismo clássico de pessoa que quer voto, né? Futuramente certo? Não dá pra você falar que o sujeito aí havia de fato mudado, né, a sua concepção em relação à direita, em relação ao Jair Bolsonaro. E ele tanto mostra isso aí a partir da sua pretensão de, olha só, eu fiz uma pesquisa aqui, né, uma pesquisa eleitoral, né, sabe-se lá como ele fez isso aí, né, de que o povo, né, ele prefere o Sofia Barclay do que o Erika Hilton, né, do que o Filipão lá, né. Ele fez isso aí, certo? Só que, porra, vou repetir aqui, sabe-se lá como ele fez esse tipo de pesquisa? Ele deve ter tirado do rabo dele e mandado isso aí na internet para que, obviamente, as pessoas acreditassem. Bom, primeiramente, o Barclay ele é muito menos conhecido do que o Filipão. E outra coisa, cara, eu acho que a essa altura do campeonato você tem que ser muito trouxa para engolir esse papo. Tem que ser muito trouxa, especialmente, né, as pessoas que são bolsonaristas, cara, porque o bolsonarista em si, se você fizer uma comparação com o direitista não bolsonarista, ele tem um costume de ficar elegendo cavalos de Troia. Isso aí há muito tempo. O exemplo mais emblemático até hoje é o Alexandre Frota. Aí depois vinha aquela Joyce Hasselman. Ainda tem gente da direita mesmo que vota no Kim Kataguiri, que não é de direita. Ele é centro-esquerdista, assim como todo o pessoal do MBL, né? Bom, tirando algumas pessoas ali, tipo o Aspecto Cinza, né? Que é de extrema esquerda. Ela é feminista abortista. Mas o pessoal bolsonarista, ele tem esse costume horrível de querer resolver coisas, né, eleitorais, né, com base na emoção. Aí não dá, cara, aí você ferra todo mundo. E eu não ficaria surpreso se esse trans de direita aí, ele de fato, né, for tentar um carguinho no ano que vem. Inclusive ele quer ser deputado federal, né?
certo? Ele quer chutar logo a porta, né? O pessoal bolsonarista vai votar nele. Ah, porque olha só, cara, ele é justamente, né, um trans aí que, ao contrário do pessoal da classe dele, né, é da direita, né, e tudo mais, só que a gente sempre vai estar aqui, né, para despejar as hipocrisias dele, cara. Certo? E eu vou falar aqui, vou ter que falar pela enésima vez, ele não mudou. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo de sempre. Aí então tá, aí aqui no X, o Jonathan havia botado isso aqui, ó. Trans de esquerda, né, ele colocou aqui o Filipão, né? Trans de direita, que é o Sofia Barclay. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Aí eu escrevi embaixo: o tal do Sofia Barclay é de esquerda e entrou nessa de fingir de ser direitista para ser eleito mais pra frente. Aí o próprio Sofia, né, havia me respondido: consegue provar o que está afirmando? Ou são só vozes da sua cabeça? Fala tanto da Globo Lixo? Cara, eu não falo assim tanto da Globo Lixo. Inclusive eu nunca chamei. Cara, eu raramente chamei a Globo de Globo Lixo. Raramente. A essa altura do campeonato todo mundo sabe que a Globo é um lixo. A Globo é um lixo. Mas aí tá. Fala tanto da Globo Lixo que você cai em tweets de pessoas que querem a todo custo me derrubar. E inclusive esse Sofia Barclay, ele é do Novo, né? Ele é do Novo. Aquele partido de merda lá, cheio de cavalo de Troia também. Eu não tô falando que o PL também seja grandes coisas, cara. É outro partido de merda. Inclusive a partir do seu presidente, né? Como eu já havia comentado aqui, né, em vídeos anteriores, o Valdemar Costa Neto, aquele mensaleiro lá, corruptaço. Certo? Mas enfim. Aqui o que eu havia escrito, né? Quer dizer que esses tweets não são seus? E foram tweets os quais eu havia colocado em um vídeo curto, para mostrar a hipocrisia desse transexual, né? Aqui, imagina você ser do estado de São Paulo, ter votado na deputada Erika Hilton e poder falar com todo o orgulho desse mundo que não jogou voto fora. Aqui, esse tweet é de 2023 e ele havia repostado, né, retweetado um post do Felipe Neto que tá meio sumido. Aqui, Bolsonaro foi expulso da política por um homem negro sendo relator e uma mulher dando voto decisivo. Não poderia ser mais perfeito. Aqui o que ele havia escrito também. Em 4 de outubro de 21. Quem era pra cair não caiu. Hashtag fora Bolsonaro. Aí aqui embaixo. Em 13 de setembro de 21. Anitta, meu maior orgulho, minha maior expiração. Ele não sabe escrever. Inspiração, porra. Impossível não passar pano como um babá-ovo dessa mulher. Ainda fico puto como o Brasil não valoriza a maior artista que temos. Ela não é a artista mais midiática, é a artista pop mais midiática que o Brasil tem, né? E o pior é que a fama da Larissa, né, ela resume-se mesmo aqui no Brasil, né? Porque ela tentou uma carreira internacional, não conseguiu. Não tá certo que é problema dela, né? Mas ela deve ter se deitado aí com vários caras lá fora para justamente conseguir. Não conseguiu. Inclusive ela participou da festa do Didi, né? Ela havia participado lá. Ok. Como o Brasil não valoriza a maior artista que temos, ela representa nosso país mais que o próprio, entre aspas, presidente. Hashtag fora Bolsonaro. Aqui, parece que... E esse tweet aqui é de 30 de maio de 21 também. Não, eu não vou falar que a gente estava em quarentena, mas ainda tinham aquelas restrições e tudo, né? Pelo que eu lembro. Parece que estamos na ditadura que é proibido reagir contra o governo. Hashtag ele não, hashtag 29M, eu acho que é 29 de maio. Fora Bolsonaro. Aqui, e dia 5, esse 5 de junho aqui, eu não sei se foi esse ano ou se foi no ano passado, né? Ele já havia, entre aspas, mudado o seu modus operandi, né? Queria entender como o Alexandre de Moraes virou, entre aspas, dono do Brasil. Persegue quem discorda, bloqueia a rede social, manda prender. Que democracia é essa onde o povo não tem voz? Ele nunca recebeu um voto, mas é pago com o nosso dinheiro. Isso é justiça ou ditadura, né? Então, pessoal...
E aí o que ele havia me falado aqui: se você acredita em IA, inteligência artificial, eu não posso fazer nada. Meteu essa aqui, que eu havia escrito. Sério que tu meteu essa? Rapaz, cara, o sujeito realmente ele faz os outros de trouxa, cara. Aqui o que o Matheus havia escrito: olha eles te tratando no masculino. Será que vale a pena perder a honra em nome de um cargo público? Cara, perdeu a honra no sentido em que ele passou a se fingir de mulher. Porque se ele fosse um homossexual mesmo, né, entre aspas, normal, certo? Ninguém falaria nada. Mas, pô, inclusive tem gays aí que são bolsonaristas, né? Mas quando você se coloca como transexual, aí o buraco é mais embaixo, né? Olha, eles estão te tratando no masculino. Será que vale a pena perder a honra em nome de um cargo público? Claro que pra ele vale a pena, pô. Quando ele estiver ganhando os mais de 40 mil reais, aí você pega aqueles, o que? Auxílio paletó, auxílio, se bem que no caso ele não vai usar paletó, né? Ele vai usar saia. O que? Auxílio segurança, auxílio papel higiênico. Porra, o cara vai viver como um rei, cara. E eu acho que pra ele não valeria a pena perder o resto da sua dignidade, cara, em troca de um carguinho público. Porra, maluco. E não é à toa que tem muita gente que chega lá em cima e quer mais dinheiro. Só pra você pegar aí os casos de corrupção, né? Ó, voltando aqui. Aí, ó. O cara tá sendo descascado em diversos posts aí, né? Pegar uma coisa aqui antes de o... Ó, peraí. Aqui. Aí o tal do Sofia... Ah, não. Aí esse Tai aqui, que eu não sei se é homem ou se é mulher, mas ele sempre se mostrou como alguém da direita, né? Que havia escrito aqui um post: essa Sofia Barclay é uma esquerdista woke das brabas. A esquerda tá se infiltrando na direita em toda a eleição. Não caiam nessa. Não votem nesse sujeito. Aqui, o que falaram aqui, o Brasil Alternativo. A influenciadora Sofia Barclay, autodeclarada trans de direita, anti-woke, né, sempre tem que marcar nos seus posts de internet afora, né, trans de direita, lança sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo. Sendo por São Paulo, eu acho bem capaz desse maluco aí ser eleito, cara. Porque São Paulo, isso aí, se você comparar com outros estados, outras cidades aí, São Paulo é a cidade que mais elege, né, essa galera esquisita, cara. Não é em sua... Cara, eu não sei se eu poderia falar, não seria um povo, não. Tem muita gente conservadora na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no interior, né, especialmente. Mas a cidade de São Paulo, ela elege muita gente esquisita, cara, né? E isso não necessariamente é reflexo da população, né? Mas enfim, aqui, ó, isso aqui é outra coisa. Aí aqui, outro cara aqui, ó, bom dia, Bolsonaro já foi preso. Isso aí é um post do Barclay 2023. Aqui, a questão é: quando sai o impeachment do genocida? Hashtag fora Bolsonaro. Post de 21. Tem mais? Nope. Ó, aqui. Isso aqui é o Felipe Leme, né? Que é uma dessas subcelebridades do X, né? Trans de direita. Dá o cu só pra reproduzir, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Cara, os comentários sempre são a melhor coisa, cara. Não adianta. Aqui, telão do juízo final. Se existe fornicador promíscuo de... Sim, existe promíscuo de direita. Existe pra caramba, cara. Existe gente aí que faz contravenção do jogo do bicho e que votou no Jair Bolsonaro. Existe gente aí que frequenta a casa de swing,
certo? E que votou no Jair Bolsonaro. Existe gente aí que é frequentador assíduo de prostituta e que votou no Jair Bolsonaro. Existe gente que usa droga, certo? Inclusive tem você pegar lá aquele Zé Trovão. No passado, né, segundo ele foi um drogado contumaz, cara. Inclusive, tem uma foto aí que sempre rola quando vão detratar ele, né? Do cara em frente à carreira de cocaína e fazendo uma careta lá, né? Existe gente hoje que usa drogas e que vota no Bolsonaro, né? Existe muita gente desviada aí que vota no Jair, cara. Certo? Mas eu acho que essa galera faz isso aí porque elas não querem ver a situação do Brasil pior do que já tá. Então elas se contentam em praticar esses seus, entre aspas, pecadinhos, né? E uma situação do país um pouco mais arrumada, né? Um pouco mais normal do que ver o Brasil sob o jugo do PT como tá hoje. Então eu entendo esses arrombados aí, cara. Eu entendo eles. Aqui. Se existe fornicador promíscuo de direita, por que não pode existir trans de direita? Exatamente a mesma coisa. Eu meio que discordo, cara. E o pior, eu não acredito que exista pecadinho e pecadão. Até porque a Bíblia, ela corrobora da mesma coisa, né? Você xingar alguém tem o mesmo peso de você matar alguém. Aqui o que o Lucas havia respondido para esse cara. Esse aí era petista até 2022, meu amigo. Trans de direita pode até existir. Agora virar de direita do nada e já querer se candidatar, o golpe tá aí, cai quem é otário. O telão havia triplicado. Não sabia que era petista. Vou pesquisar depois. Sim, pode ser oportunismo. Não, é oportunismo. E o que eu havia escrito aqui, né? Venime, bom ponto. Aqui, o Arley. Esse malandro me bloqueou. Quando apareceu na minha tela, saquei que era golpe. Pesquisei e postei o split dele petista. KKK. O esperto sacou a oportunidade de meter o personagem para ganhar a eleição e mamar na teta do Estado. Deve ter cansado aí de se prostituir, né? Não sei se você se lembra, mas esse Sofia Barclay aí, ele foi no programa Chupim, né, da Metropolitana, né? Detalhar uma suposta suruba que estava inclusa o Pedro Scooby e o Neymar. Falou que esses dois aí se pegaram e tudo mais, né? E obviamente o Sofia Barclay estava aí, né? Tava junto. Isso aí foi há pouquíssimo tempo, hein, cara. E outra coisa, cara, esse doido aí falou que o Flávio Bolsonaro teve relação com transexual. Certo? Aí o Flávio acabou reagindo, né? Claro. E posteriormente esse Sofia aí, ele fez uma retratação, né? Certo? Então, cara, o sujeito não é boa bisca. Certo? Não é boa bisca. Aqui E tá errado? Claro que não. Esperto ele, otário somos nós. Otário quem vai votar esse maluco, porra? Aqui. Uai, Filipão. Mas tem muitas vertentes na direita além da tradicionalista. Me fala aí qual vertente da direita que era petista até 23. MBL? Mas o MBL não é da direita, cara. Confesso que tu me tirou uma risada sincera dessa. Aqui, eu fico imaginando, não é possível que homem de verdade vota em transmutante, não é possível. Eu quero acreditar que sejam essas iegues nojentas e mulheres cabeças de bagre. Inclusive esse Barclay aí, com certeza ele vai ser votado pra cacete por mulher, cara. Muito mais por mulher do que por homem. Aqui, se esse Tonhão se eleger, eu viro esquerdista no outro dia. Aí o golpe tá aí, cai quem quer. Não é literalmente, porra. Pior ainda é ser transconservadora, duas coisas que não se encaixam.
Pô, a instituição direita travequeira, né? Isso aí é um meme. Ele sempre põe aí que o Paulo Cogos seria o maior representante da direita travequeira, né? Olha quanto membro tem no MBL. Aqui o Anthony. Comeria, mas não votaria. Ô César, esse traveco aí não engana ninguém. O Roberto Marinho traficante, eu acho. A pergunta é outra. Dentro, sim ou com certeza? Os caras ficam zoando pra cacete. Reproduzir HIV. Qual o problema? Só porque dar o cu é obrigado a ser comum, né? Aqui. Douglas Garcia é viado. Bom, isso aí ele tá falando de um cara que até pouco tempo era deputado, né? E que obviamente quer voltar. Inclusive eu tinha feito um vídeo sobre ele. Aqui, Douglas Garcia é viado, mas não tem passado esquerdista. Barclay era esquerdista e se descobriu de direita quando percebeu que era possível ludibriar bolsonaristas. Aqui, mesmo assim, foda-se, deixa os caras dar o cunho. Ninguém tá impedindo que o Sofia Barclay dê ou deixe de dar o fiofó dele, cara. Cheio de ser estúpido, pô. Só porque o cara dá o cu agora é obrigado a ir pra Cuba pra... isso aí é você que tá falando, cara. Mas o problema não é o sujeito dar o fiofó, Henrique. Ninguém se importa com isso. O problema é o passado esquerdista desse rapaz. A direita já aprendeu que não se pode votar em alguém que até pouco tempo gritava Lula livre. Barclay irá cagar dos bolsonaristas se for eleito. Agora, tá, entendi, isso faz sentido. Aqui, né, a questão é quando sai o impeachment do genocida, né? Hashtag fora Bolsonaro. É isso, ninguém se importa se esse maluco aí, ele dá o rabo, chupa. Não, ninguém. Eu mesmo tô cagando pra isso. Mas, né, tem as contradições das quais a gente vai ter que expor na cara dele, cara. Nem imaginava que ela iria se candidatar. Aqui, sim. Vai me dizer que ela não sabe o que significa esse punho cerrado. O cara... Aí pra você ver como é que também falta um pouquinho de informação esse maluco, né, cara? Eu nunca vi nenhum candidato da direita, nenhum direitista erguer o punho cerrado, cara. Porque, esse negócio aí do punho cerrado é usado exclusivamente pelo pessoal esquerdista. Quer dizer o quê? É símbolo de luta, de resistência, blá 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 blá. Botou aqui uma foto com filtro. Isso se isso aí não for inteligência artificial, né? A atriz de direita é pré-candidata. Cara, é um completo contrassenso, cara. Inclusive, né, como eu já havia comentado aqui também em vídeos antigos, não tão antigos assim, né? O governo Bolsonaro tinha um transexual lá que trabalhava para Damares Alves, cara, em um setor lá o qual eu não lembro de momento, mas tinha um transexual lá. E o fato de praticamente nenhum bolsonarista tá sabendo disso é porque ele estava bem escondido mesmo, cara. O setor no qual ele trabalhava era bem escondido. Aqui, ó, José Disseu e José Genuíno. Pô, deu um trava-língua aqui. Aqui, com o tanto de otário que tem, é bem capaz de se eleger. A vigarista detectado. Se liga, meu povo, esse é o woke puro sangue. Aqui, essa é uma das oportunistas mais escancaradas. Eu tenho certeza que se ela for eleita, mal também é de gente da direita ficar comprando, né, a brincadeira do transexual de se colocar como feminino, né? Chama o cara de ela, maluco. Eu tenho certeza que se ela for eleita vai ter choque de esclarecimento e se tornar progressista. E digo mais, vai ir pro PSOL.
direitista que votar nisso é desmiolado. Inclusive, se esse maluco fosse direto pro PSOL, capaz que ele fosse eleito, cara. Ainda mais, né, como eu havia falado, se candidatando aqui por São Paulo, pô, eu acho que conseguiria ser eleito, sim. Tem trouxa que cai. O governo Bolsonaro vivia metendo malho, inclusive, durante a pandemia. Na direita libertária, eu acho que não, hein, cara. Você pergunta lá pro Paulo Cogos se ele aceitaria o Sofia Barclay lá, cara. Eu acho que não, cara. Você pega lá entre ia falar formação, não. Você pega lá entre o pessoal do Alta Linguagem lá. Você acha que ele seria aceito como candidato da direita? Não, pô. Não. Na direita libertária é bem-vinda desde que pregue a abolição do Estado. Tem que ser muito otário pra votar nesse tipo de aberração, kkk. Imagine acreditar. Sempre tem um isentão, né? Imagine acreditar em direita e esquerda. Esse país merece toda a desgraça mesmo, PQP. Só paulista bocó vota nesse cara. O povo do Rio, por mais que tenha lá aquela imagem de praia, de, entre aspas, gente bonita e tudo, sensualidade, ele é mais conservador que o povo da cidade de São Paulo. Na prática só paulista bocó vota nesse cara. Nada humilde. Fez 6 vídeos e já acha que será eleito deputado federal. Nunca foi de direita, cancelem esse cara, ele nunca foi de direita. Se fosse anti-woke, se rotularia como homossexual ou travesti. Tem otário que vai votar. Barclay é muito bonita. Vou ver isso aqui. Pena que só dá pra elogiar isso, pois ela só finge ser de direita e não entende que tá do lado que odeia ela. Haha. Você também é muito bonita. Vamos ver. Privou a conta. Não foi por causa disso, eu briguei com uma pessoa. Agora foi. Aqui. Tá, ufa. Desejo melhoras pra ti, que tudo se resolva. Agora foi gado. Foi fofo. Lascar, parceiro. Sou de São Paulo. Isso aqui ele tá. Sou de São Paulo, tô cogitando votar nela. Meu amigo. Deixa eu ver aqui. Eu havia. Tá. Aqui cara, eu vou ter que saber se isso aqui é mulher ou se é homem de verdade, cara. Eu acho que é mulher mesmo. Aqui. Pessoal, o maior problema não é ela ser trans. O problema é ser de esquerda declarada, votou no Lula e ser convertida pra direita e ainda quer virar deputada corda. Aí que eu havia escrito, parte do problema é ser trans, sim. O que o outro havia escrito, não é. O que eu havia respondido, só se tu for liberalzinho, né, o tipo que aceita qualquer pessoa, ou gay, né? Aí aqui, ó, o que o Oliver Noronha havia escrito, qualquer um que votar nisso é muito FDP e merece se fuder. Não tem outra forma de falar. O mal é que se esse maluco for eleito, ele não vai só ferrar os eleitores dele, ele vai ferrar todo mundo, pô. Aqui. Não tem outra forma de falar. Quem não se aceita, obviamente não vai aceitar as regras de uma sociedade. Já disse e repito. Alerta de extrema esquerda no estilo Alexandre Frota. E eu havia comentado aqui, ó, que ele havia comentado, né? Quem não se aceita, obviamente, não vai aceitar as regras de uma sociedade boa. Falou uma coisa bem básica aqui que o pessoal deveria ter sacado também, né?
É. Aí tu pega esse post aqui, o qual ele havia feito em 21 também, né? Cara, eu acho que 2021 foi a época em que ele havia comentado mais merdas contra o Bolsonaro, né? Aqui, seu comércio tá fechado por falta de vacina. Seu evento não acontece por falta de vacina. A economia tá quebrando por falta de vacina. Sua vida não volta ao normal por falta de vacina. E adivinha quem recusou 14 ofertas de vacinas? Hashtag vacina já, hashtag 29 de março, fora Bolsonaro. Mas o Barclay, ele convenientemente se esqueceu de que o Bolsonaro comprou todas as vacinas. Inclusive ele havia comprado a primeira, ele havia lançado a primeira um mês depois, de ter lançado a primeira lá na gringa, né? E obviamente lá fora não foi ele quem havia lançado, né? Ele havia comprado e lançado aqui no Brasil. O Barclay não, sacou? Não sabia disso, né? Ou ele sabe, e agiu dessa forma. E para encerrar esse vídeo, olha só isso aqui. Esse meme da gringa é 100% assertivo. A gente pega aqui, ó. Deixa eu abrir a imagem, né? Bora. Aqui. Ó. A estratégia conservadora para vencer a guerra cultural. Aí tu vê como é que a opinião do brasileiro médio, né, em relação... Se bem que, esse meme aqui ele foi copiado lá dos Estados Unidos, mas ele cabe bem à realidade brasileira também, né? Aí tu pega aqui uma linha do tempo, onde a pessoa dita conservadora, né, ela vai amenizando as suas exigências, né, ela vai amenizando o que ela tem estabelecido aí como algo para ser resguardado, né? Contra, né, o que seria progressista, né? Aí tu pega aqui, ó, casamento heterossexual, todo o resto é degenerado, né? O que ele poderia estar pensando lá atrás, né? Aqui, eu sou conservador, o casamento heterossexual é o único caminho. Aí aqui, homossexualidade, né, embaixo, ó, eu sou conservador, gays são aceitáveis, mas trans não. Aí aqui, transgenerismo, né? Aqui, o que tá atrás aqui, acompanha os tempos, intolerante. É o ano atual. Aí aqui, eu sou conservador, você pode cortar o seu pau fora, mas não coloque um cachorro. Aí aqui, outra vez aqui, na bestialidade, né? Eu sou conservador, chupar pau de cavalo é um valor conservador, mas não toque em crianças. Aí aqui agora, pedofilia. Eu sou conservador, só está tudo bem se a criança estiver viva. Aí aqui embaixo, aqui em cima, né, necrofilia. Eu sou conservador, foder pessoas mortas de todas as idades é um valor conservador, mas somente se você não matou. Aqui, sacrifício de crianças. Eu sou conservador, sacrificar crianças para Satanás é um valor conservador, mas não mais do que uma por dia. Aí aqui, sacrifício em massa de crianças, né? E tá atrás aqui o tempo todo, né, uma pessoa, né, que seria progressista, comentando: acompanhe os tempos, intolerante, acompanhe os tempos, fanático, é o ano atual, né? Então aqui, ó, decadência social aqui na esquerda, certo? E infelizmente, cara, tem gente, né, se adaptando aí a esses novos ditos aí para a sociedade, cara, certo? Tem gente se adaptando, especialmente o pessoal que é da classe média para cima, né? Você pega que tem igrejas aí pentecostais que até pouco tempo elas rejeitavam esses tipos de convenções e que tem membros ali com um pensamento um pouco mais progressista, um pouco mais revolucionário, né? Na Assembleia de Deus tem, na Presbiteriana tem. Eu não vou nem citar Universal, porque Universal não é igreja propriamente, é uma empresa mesmo, né? Tá mais para empresa do que para igreja, né? Então é isso, cara, né? Vai ter gente aí que se diz bolsonarista conservadora que vai votar no Sofia Barclay, certo? Infelizmente, cara, por mais que não seja a maior parte das pessoas, né, do pessoal que se diz justamente bolsonarista, mas já é
É complicado você ter esse tipo de gente entre nós, cara. É muito complicado. Então é isso. É uma cilada, amigo.